Boa tarde, pessoal. Eu sou Ricardo Siqueiro, de São Paulo. Hoje é dia 10 de abril. Vou falar sobre sobre um projeto de lei que o Dória mandou para a Lesp, para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, para privatização de algumas empresas. Curtam o canal, deixem o seu like aqui no vídeo e divulguem para todos os seus amigos, seus contatos, para que todos possam receber a informação sem manipulação, sem ideologia. Privatização, a gente sabe que é bom. Nós precisamos, o Estado de São Paulo precisa, o Brasil precisa de privatização. Já vista aí o que o Bolsonaro tem feito de privatizações nas áreas aí de transporte, com alguns aeroportos, até com recordes de arrecadação em relação ao valor inicial. E agora com a infraestrutura, também continuando com as privatizações. Agora, no dia 2 desse mês, o João Dória encaminhou um projeto de lei para privatizações aqui no estado de São Paulo, que é o projeto de lei 01 de 2019, onde ele pede para vender, fundir, separar ou extinguir empresas públicas do estado de São Paulo. São elas, o que ele pede? A Dersa, a Empresa de Desenvolvimento Rodoviário S.A., a CPOS, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços, a Emplaza, que é a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, o IMESP, que é a Imprensa Oficial do Estado, e a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Veja, esse projeto que o Dória mandou é um projeto de lei com 3 páginas. Não tem maiores explicações do que ele quer fazer com cada empresa. Quando ele fala em fundir, ele não fala qual empresa ele vai fundir com qual. Quando ele fala em vender, em privatizar, qual empresa vai ser privatizada, ou qual empresa vai ser separada, ou qual empresa vai ser extinta. Veja, a gente precisa de privatização, o Brasil precisa, São Paulo precisa ser destravado. Agora, com um projeto de lei, nessa situação aqui, tão importante o projeto, mas tão ridículo como foi apresentado, não dá pra gente poder ter um negócio desse, né, pessoal? É um negócio assim, irresponsável até. O Dória, ele é um empresário, tem empresas, várias empresas na área de comunicação, na área aí diversas, em que ele comanda. Eu queria ver se ele recebesse um projeto de tamanha importância para alguma empresa dele, sem maiores explicações, o que ele ia fazer. Se ele ia aceitar, se ele ia mandar de volta, se ele ia mandar para o conselho avaliar, o que ele iria fazer. De cara, esse projeto, ele tem 41 deputados estaduais contrários a esse projeto, que são os 15 do PSL, 10 deputados do PDT, 8 do PSB, 4 do PSOL, 3 deputados do MDB e o Campos Machado do PTB. E aí a gente tem mais um deputado do PCdoB, que historicamente é intransigente, é totalmente, radicalmente contra qualquer privatização. Então veja, como projeto de lei, para ele ser aprovado, ele precisa de uma maioria simples, ou seja, de 50% dos presentes na votação, mais um deputado. Agora, com um projeto de lei de tamanha importância e envolvendo empresas que a gente sabe que para o Estado são empresas muito grandes, como a Prodesp, que são importantes para o Estado em relação à prestação de serviço, que não tem outra empresa que faz esse tipo de coisa, é um projeto muito ridículo como foi apresentado. Veja, como eu falei antes, análise de informação, não importa se eu votei ou não a favor do Dória, não importa se o Dória é ou não a favor do Bolsonaro, do governo federal, não importa o que está sendo feito, é a análise da importância da situação e do que está sendo apresentado. E no caso aqui é um projeto de lei pedindo para venda, para que seja fundida, separada ou extinção de 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Empresas muito grandes, não é qualquer empresinha que a gente sabe que não tem importância nenhuma aí para o Estado e que pode ser feito de qualquer jeito. Não, nada pode ser feito de qualquer jeito. Você não pode apresentar um projeto
simplesmente com 3 páginas com tamanha importância, porque a gente sabe da privatização, da importância que tem, de como tem que ser feita aqui, tem que ser feita bem feita, para que não gere problema para o próprio governo. E agora o Dória me apresenta esse projeto com 3 páginas, sem dar maior explicação, simplesmente pedindo um cheque em branco para fazer isso. Tá errado. Ele tem que explicar o que está querendo fazer explicitamente com cada companhia, se vai fundir qual companhia com qual vai ser fundida. Veja, a gente está falando Dersa, CPOS, Implaza, Codasp, Mesp e Prodesp. Fundida, que empresa vai ser fundida? Que a gente vê aqui área de atuação totalmente independente uma da outra. E a gente vê um outro problema maior ainda quando a gente mexe aqui na Codasp, que é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo. Se do jeito que ele quer, ele não está falando o que ele vai querer fazer com a Codasp explicitamente, ele chega e ele extingue a Codasp, ou ele chega e divide a Codasp. E vai dividir como? A Codasp, a gente sabe da importância da agricultura tem para o Brasil, para o estado de São Paulo. É uma área importantíssima, ainda mais quando a gente fala de desenvolvimento familiar. A gente tem o Cinturão Verde aqui no estado, na cidade de São Paulo, que é importantíssimo. Nós temos Cinturão Verde na cidade de São Paulo. E aí, se ele chega com a extinção da Codasp, como é que fica toda essa parte? O que a gente sabe é que já tem muita empresa privada estrangeira entrando como consultora aí para agricultores. E aí, quando ele chega uma empresa privada como consultora, que produto que ele vai oferecer? Ele vai oferecer o produto que é melhor para aquele agricultor, não importa o fornecedor que é, o produtor que é daquele produto, ou ele vai fornecer o produto da sua empresa que seja o melhor que ele acha para aquele produtor? É o produto com menor índice agrotóxico? É o produto menos destrutivo de meio ambiente? É o produto menos agressivo para o próprio produtor? É o produto realmente que tem disponível no mercado para aquela situação que o produtor precisa? Então veja, quando a gente está mexendo na Codasp, que é uma empresa importante, lógico, ela precisa ser melhor até utilizada dentro do estado, que a gente sabe que é muito subutilizada, mas a ponto de se dar um cheque em branco onde ele possa simplesmente acabar com a Codasp, não dá. A área agrícola é importantíssima. A área agrícola nós conseguimos desenvolver, se bem trabalhada, o desenvolvimento familiar em termos de renda, de desenvolvimento de famílias, num ponto muito importante aqui no estado de São Paulo. E aí a gente dá um cheque em branco simplesmente para, se eles quiser chegar, acabar com a Codasp e acabar com o trabalho do governo do estado, que ele não tem que ser acabado nem dividido. Pelo contrário, o trabalho do governo do estado em cima da agricultura tem que ser difundido, melhorado e um trabalho desenvolvido com mais qualidade ainda. E aí ele tem cheque em branco onde ele pode acabar com a Codasp, é muito complicado. Então veja, é um projeto de lei onde nós já temos de cara 41 deputados contrários. E já temos aí N não substitutivos, mas N alterações aí, se eu não me engano, são acho que em torno de 10 ou 15 alterações de vários deputados em cima desse projeto. Veja, é um projeto que, do jeito que foi apresentado pelo Dória, é totalmente irresponsável. E agindo ainda em cima de empresas como a Codasp, que são importantes, que tem que ser melhoradas em relação à sua qualidade e à sua amplitude de atuação no estado, onde ele pode ficar com cheque em branco para extinguir. Isso não pode. A gente tem que ficar de olho, a gente tem que saber o que está acontecendo. Tem que privatizar? Sim. Tem que desestatizar o estado? Tem que diminuir o tamanho do estado? Sim. Mas não com irresponsabilidade, não com total cheque em branco aí para que se possa fazer qualquer coisa do jeito que queira. Privatização tem que ser feita com responsabilidade e com o pé no chão, com cada ponto que for sendo trabalhado. Ok, pessoal? Eu sou Ricardo Siqueiro de São Paulo, trazendo informação, análise, sem ideologia, sem viés político, mas análise do que precisa ser feito e do que está sendo feito
no Brasil, no nosso estado de São Paulo, dentro da política, dentro da economia e dentro do nosso judiciário. Curtam o canal, deixem o seu like no vídeo e acionem o sininho aqui para vocês receberem a atualização do canal. Eu sou Ricardo de Siqueiro, de São Paulo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso estado de São Paulo. Um abraço a todos.